Amados, nós temos falado nesses dias, pregado nesses dias, algumas mensagens aqui nas quartas-feiras, claro que relacionado à oração. Falamos aqui do poder da oração, e que, na verdade, homens de Deus, discípulos de Jesus, também manifestaram muitas vezes um coração incrédulo, duvidaram. Pessoas que andaram com Jesus naquela época, pessoas que estavam com Ele. A Bíblia diz que eu e você hoje, nós somos muito mais bem-aventurados do que eles, porque eles andaram com Jesus, e muitos deles duvidaram. Nós não andamos, mas cremos pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Quer dizer, pelo simples fato de a gente acreditar na palavra, sem haver ter andado com Cristo, isso nos traz uma credibilidade espiritual, isso nos traz maturidade, isso nos traz autoridade diante de Deus, e isso também traz um agrado tremendo diante do coração de Deus. Por qual motivo? Porque a Bíblia diz que a fé é uma das formas de eu e você agradar a Deus. A fé é uma das manifestações de gratidão a Deus em que nós podemos exercer. Nós podemos exercer a gratidão a Deus de outras formas também. Você pode ser grato a Deus com o seu dízimo, com os seus dízimos, com as suas ofertas. Você pode ser grato a Deus com os seus louvores. Você pode ser grato a Deus com a sua vida servindo a obra de Deus, cooperando, limpando, arrumando, varrendo, consertando. Você pode ser grato a Deus usando a sua vida como testemunho de vida, de fé, para abençoar outras pessoas, para fazer outras pessoas serem alcançadas pela palavra. Quer dizer, quando você prega o Evangelho, você agrada a Deus, você está entregando um culto a Deus. Algumas pessoas pensam que o culto a Deus é vir para a igreja. Isto é uma forma de cultuar a Deus, isto é uma maneira de cultuar ao Senhor. Vir para a igreja, você está aqui para cultuar a Deus. Mas entenda uma coisa: a igreja, paredes, estrutura física, é um lugar onde nós estamos para nos reunirmos e entregarmos este culto a Deus. Mas na verdade o culto ao Senhor não é este prédio. O culto a Deus são as nossas vidas entregues no altar. Você é o verdadeiro culto a Deus. Você é o verdadeiro culto. Onde você estiver, você está exaltando a Deus ou entristecendo o coração de Deus. De que maneira, pastor? Com as nossas ações. Nós podemos estar exaltando, glorificando, bendizendo, ou podemos estar entristecendo a Deus com as nossas ações. Quer dizer, você está dando falta de testemunho no trânsito, xingando, falando palavrão em empresa, dentro de casa. Quer dizer, sozinho, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Deus está olhando para você. Não importa se o vizinho viu, não importa se no trânsito alguém viu, não importa se a sua esposa, os seus filhos viram, não importa. Sim, importa pelo sentido do escândalo, mas no sentido de gratidão e de entristecer a Deus, não importa. Porque se você está fazendo algo que desagrada a Deus, o mundo espiritual, a nuvem de testemunho está olhando para você. Aonde está pegando argumentos para impedir a sua bênção? Como assim, pastor? O mundo espiritual é feito como de justiça, né? Através da acusação, através do advogado e através do juiz. Quer dizer, o juiz ele vai martelar, ele vai dar a sentença através das provas que chegam até ele. Quais são as provas que chegam até Deus de testemunho das nossas vidas? O que é que tem sido apresentado diante do juiz? Jesus é o nosso advogado, mas ele não pode advogar se houver provas contrárias. Ele não pode nos defender junto ao juiz se houver acusações concretas contra nós. O diabo ele nos cria ciladas para que a gente caia no erro dele e comete os erros dele para quê? Para que ele possa ter argumentos de provas e levar as acusações diante de Deus e dizer: olha aqui, ó, não tem como Jesus defender ele. Ele fala palavrão, ele faz isso, ele faz aquilo aqui.
aí Deus se impossibilita de fazer alguma coisa, porque as nossas ações nos impedem para que haja justiça de Deus e de Jesus, para que sejam anuladas as acusações. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, Ele anula as acusações. Para aqueles que não têm Cristo, agora através de Cristo somos justificados. Mas não adianta eu e você aceitar a obra redentora da cruz e continuar tendo um comportamento antigo, velho, desviado, errado, errôneo, falho, pecaminoso, que entristece a Deus. Não adianta. Quer dizer, não adianta a gente vir para a igreja achando que a igreja é lugar de culto a Deus. Não. O lugar de culto a Deus é onde você está. Bata no seu peito e diga: eu sou o culto a Deus. Que culto que você tem sido para Deus? Que oferta que você tem sido para Deus? Que sacrifício tem sido apresentado diante de Deus? O sacrifício de gratidão, de exaltação, de louvores que exalta a Deus? Ou de vergonha, em que Deus não recebe, que Deus não aceita? Lembra quando Elias vai fazer no altar diante dos profetas de Baal? O que a Bíblia nos mostra? Os profetas de Baal, Azera, eles montam o altar, fazem sacrifícios. Depois, quando Elias vai assumir, ele tem que consertar o altar, lavar o altar, restaurar, fazer outro altar, colocar outro sacrifício, porque Deus não aceitava aquele que não era dele. O culto que não é para Deus, Deus não aceita. Mas o culto que é feito para Deus com o altar, onde é lavado com a purificação da palavra, através da água que é derramada no altar, como assim Elias o fez, por ousadia, lugar que não chovia, e Elias joga água por 3 vezes, enche o rego em redor daquele altar, e a Bíblia diz que aí ele clama a Deus para responder com fogo. A coisa óbvia e completamente contrária de fogo é a água. Elias, quando ele joga a água, ele manifesta algo muito que agrada a Deus. O que, pastor? Primeiro, ele vai contra o natural. Ele molha a lenha, molha o altar e enche os regos em redor daquele altar de água. Quer dizer, dificultando a situação natural. Quer dizer, se tornando impossível pegar fogo na água, se tornando impossível acontecer aquilo de forma natural. Olha, existia alguma coisa ali por baixo, alguma chama que então fez e acendeu aquela lenha. Quer dizer, podiam justificar isso. Elias já joga a água até transbordar os regos em redor, encharca todo o altar. Quer dizer, além de manifestar fé, ele manifesta através de uma revelação por 3 vezes, fazendo isso para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, representando a água da palavra, a purificação do altar, a santificação do altar. Então quer dizer, Deus está santificando o altar, Deus está purificando, mas ele vai além, ele manifesta algo sobrenatural. Um sacrifício poderoso Elias faz naquele dia. O que, pastor, que ele faz? Jogar água. O senhor já acabou de falar assim, mas eu esqueci de lembrar a você. Esqueci não me lembrei até agora. Vou te lembrar agora, porque o Espírito Santo deixou aqui para falar para você. Ele joga a água no altar com seca. O que é mais valioso em dias de seca? O que é mais valioso? Uns dias de seca, 3 anos e meio sem água. Ele pega água. Trouxeram. Quando ele pega a água, ele começa a jogar água no altar. Mas não é pouca água, muita água. Acho que o povo diz: esse cara é louco. Por quê? Está molhando o altar, está dificultando para pegar fogo, e o cara está jogando água. Não tem água, não chove 3 anos e meio. Ele pegou a água dele de reserva e colocou no altar. A Bíblia diz que por 3 anos e meio não chovia. Diz quantos anos, irmãos? Quer dizer, quando a gente está com falta de alguma coisa, a gente começa a valorizar aquilo, a gente começa a proteger aquilo, a gente começa a dar valor naquilo que a gente está perdendo. Preste atenção. Quando ele joga água no altar, quem profetizou que não choveria mais foi Elias. Segundo a palavra de Deus, ele disse: segundo a minha palavra, porque ele sabia que se o povo tivesse em pecado, Deus reteria os céus e não choveria. E ele só liberou a palavra porque ele conhecia a palavra, ele vivia a palavra. Ele disse: segundo a minha palavra, não vai chover mais.
Só que faltou água para todo mundo, inclusive para ele. O rio Querite secou, lembra? Quer dizer, não tinha água para ninguém. Ele pega a água e joga. A água valia mais que ouro, porque com ouro ninguém sobrevivia, mas com água eles tinham vida. Agora a importância não era dinheiro. Agora o dinheiro valioso era a água. As pessoas estavam brigando por causa de água. Ele pega e começa a jogar água no altar. Por que Elias faz isso? Porque Elias era um homem de fé, e ele queria agradar a Deus com o seu culto agradável. Fazendo o quê? Dificultando diante dos homens, fazendo a coisa se tornar impossível, e dependendo plenamente de Deus. E o que mais? Lavando o altar. E o que mais, pastor? Ele estava entregando a Deus o seu maior sacrifício, a água que ninguém tinha naqueles dias. Ele entrega a Deus aquilo que ele queria plantar. O que ele queria plantar? Água. A gente colhe aquilo que a gente planta. Dá licença. Ele fez isso. Ele começou a fazer isso, ó. O que ele estava plantando? O que ele estava plantando? Diga bem alto, o que ele estava plantando? Água. Agora o mesmo Elias, depois de haver feito isso, Deus, se tu és Deus, eu sei que tu és, responde-me com fogo agora sobre este altar, e consuma, Senhor, ele recebendo esse holocausto, esse sacrifício. A Bíblia diz que o fogo de Deus veio e consumiu todo o altar e todo o sacrifício, e lambeu aquela água ao redor, como se tivesse Deus recebendo todo aquele sacrifício. Secou tudo, queimou tudo, sumiu tudo. Alabassure calamanchoramas. Segura aí. Quando o povo, os profetas de Baal olham aquilo, eles ficam: que Deus é esse? Que negócio é esse? Eles se dobram reconhecendo o Deus de Elias. Eles se curvam. 850 endemoniados com lanças se cortaram. Endemoniados, eles deixaram de ficar endemoniados e falaram: esse Deus é o verdadeiro Deus. Como é que pode? Só que eles não sabiam que tudo que Elias estava fazendo era segundo a direção de Deus, como profeta de Deus. Ele montou o altar, ele apresentou o altar, ele glorificou a Deus, ele exaltou a Deus com tudo que ele estava fazendo. Era conduzido pelo Espírito Santo. Ele sabia que o povo não ia viver mais se não chovesse mais sobre Israel. O povo haveria de morrer porque não tinha chuva. Mas Elias, que profetizou para Deus parar e cerrar os céus, é o mesmo Elias que põe no altar água e diz: agora vamos subir o monte. Ele sobe o monte, ele vai lá e diz: escute uma coisa, eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E o povo diz: mas o que tem? Você está vendo? O céu está limpo, não tem nada. Você está vendo aquela nuvem? Olha, irmão, o tamanho da mão de um homem. Não é nada, minúscula. Ele está dizendo: calma, você não está entendendo. Eu estou vendo pelos olhos da fé. O que é que você está vendo, Elias? Eu estou vendo que chuva está chegando sobre este lugar. Eu estou vendo que chuva está chegando sobre este lugar. Se preparem, pode guardar, pode se preparar, porque a chuva de Deus já está descendo neste lugar. Eu creio que esse Deus vai mandar chuva, chuva, chuva de milagres sobre este lugar, porque eu sei o que eu plantei no altar. Eu plantei água, e se eu plantei água, eu quero chuva, eu quero chuva, eu quero chuva aqui neste lugar. Alabassore caiaçora mandarahasa. O que estava em falta era o que, irmãos? O que precisava plantar? O que eu planto é o que eu colho. Esse cara é louco, não tem água. 3 anos e meio sem chover, você vai dar água, você vai jogar água fora. Para vocês, dar para Deus é jogar fora. É porque vocês não conhecem a Deus. Porque quando eu entrego para Deus, eu estou multiplicando aquilo que eu estou colocando diante do altar dele. Se prepara, porque essas gotinhas de água aqui para Deus não é nada. Vai vir chuva de Deus sobre esse lugar. Vai vir chuva de Deus sobre este lugar. Se prepara, porque esta água que eu lancei aqui é a chuva que eu quero profetizar, que vai chegar sobre a sua casa, sobre a sua família,
sobre a sua história. Se prepara, Deus vai mandar chuva de milagre sobre você em nome de Jesus. O problema é que a gente, quando está passando pela luta, a gente vai tentando resolver do nosso jeito e não na confiança em Deus. Eu vou fazer isso aqui, peraí, como é que eu vou ser fiel a Deus sendo que eu tenho um conto para pagar? Como que eu vou fazer isso para Deus se eu tenho coisa para resolver lá em casa? É que você ainda acha que Deus toma, tira, subtrai, exclui, arranca. Você não entendeu que em Deus você multiplica, prospera, abençoa, faz crescer, planta e deixa Deus liberar milagre. É que a nossa fé entristece a Deus, porque somos incrédulos, somos falhos. Eu disse que existem maneiras de cultuar a Deus: servindo, varrendo, limpando. Existe uma que é sagrada a Deus demais, é quem tem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quer dizer que você, quando tem fé, Deus fica muito feliz com você. Quando você fala a Deus, pode molhar, pode encharcar lenha, pode fazer o que quiser, porque o meu Deus é poderoso para mandar fogo neste lugar, e não há água que impeça o fogo de Deus. Sabe o que significa isso? Deus manda dizer para você: não há nada que impeça o agir de Deus ao seu favor. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quando Deus e Elias faz isso, ele está dizendo: eu não estou crendo no que eu estou vendo, eu estou crendo naquele que eu confio, que é poderoso, que está aqui hoje. Ele que vai mudar a tua história. Preste atenção. Esses homens oravam e Deus respondia. Elias era um que orava para Deus responder com fogo, para Deus mandar água, e Deus respondia. Houve algumas histórias, eu não sei quantas delas são verdadeiras, de que eu vi e de algumas que pesquisei, mas sei da veracidade desse estudo aqui. Isso aqui vale mais do que qualquer estudo que você possa ler. É a verdadeira verdade. A gente não se baseia no que a ciência diz, a gente se baseia no que Deus diz. Mas como Deus é tão poderoso, faz a ciência enxergar a grandeza e a glória de Deus, e você vai entender. Há um estudo que foi feito em algumas universidades no mundo. Aqueles homens que não nascem, mas que são inexplicavelmente, sobrenaturalmente inteligentes. Foi Deus quem deu inteligência para esses homens. Mas quando o homem recebe um dom de Deus e não usa para a glória de Deus, infelizmente ele perde o sentido. E muitas pessoas assim os fizeram. Quantos cantores cresceram, nasceram no berço cristão e depois desviaram para fazer sucesso para o mundo? Deus deu dom, Deus deu a voz, mas inverteram os valores. Assim também homens inteligentes, inteligência que é inexplicável, que nossa capacidade natural, da maioria dos homens da terra não consegue entender, fazendo os cálculos da terra e de tudo que existe no mundo, dizendo dos dias, das horas. Não é à toa que a gente fala 24 horas, não é à toa que a gente tem um ano bissexto, não é à toa que essas contas em que para nós hoje a gente aprendeu basicamente, mas aqueles que chegaram nesse número e têm os porquês que Deus nos deixou para que pudessem chegar nisso, fizeram os cálculos, mas depois alguns historiadores falam, e como eu disse, alguns estudos que eu vi, algumas histórias também que falam desses historiadores, uns falam que a NASA estava pesquisando e vendo por que aconteceu, algumas coisas não batiam alguns números, e eles começaram a procurar porque não tinham respostas. Aí havia no meio desses historiadores sensacionais
um cristão em que diz: espera aí, a gente não está chegando nesse número, vamos fazer um cálculo. Abre comigo a Bíblia, por favor, no livro de Josué, capítulo 10. Josué 10, verso de número 12. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel. Deus já estava dando vitória ao povo de Josué. Deus havia acabado de mandar saraivadas, chuva, matando chuva de saraiva, matando, arrebentando todos os inimigos, destruindo. Mais do que todo o povo de Israel, Deus fulminou, matou, para dar vitória ao povo de Israel. Agora então, no verso 12, então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos filhos de Israel, israelitas: olha isso, quando Josué orou: o sol detém em Gibeão, e a lua no vale de Arjalon, e o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro do Rétor. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial de Gilgal. Olhe para mim aqui. Nós lemos a semana passada falando a história de um homem chamado Ezequias, de um rei que foi um exemplo, que viveu para Deus, que destruiu altares malignos, que serviu a Deus, mas que ao longo do tempo ele perdeu o princípio. Ele começou a viver absolutamente errado, falhando, pecando, quer dizer, deixando as coisas de Deus como primazia. Preste atenção nessa revelação. A Bíblia diz que agora o profeta Isaías manda a Ezequias dizendo para ele: põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Agora a ordem de Deus é dada, preste atenção. E então Isaías vai se retirando no pátio. Eu não sei por quanto tempo ele fica ali, mas Ezequias põe a cara na parede e chora muitíssimo. E ora ao Senhor, dizendo: Deus, lembra-te que andei fiel, reto diante de ti, busquei o Senhor, me perdoa. Ele estava dizendo: Senhor, eu me humilho, eu me arrependo, eu te peço perdão, eu clamo a ti, eu preciso de um milagre. Senhor, não me leva, Senhor, me dê uma oportunidade, Senhor, restaura a minha vida, Senhor, muda a minha casa, Senhor, me transforma. Mas a Bíblia diz que quando ele põe a cara na parede e quebranta o seu coração diante de Deus, a Bíblia diz que Deus não suportará, Deus não resistirá um coração quebrantado e compungido na presença dele. Cutuca o seu irmão aí e diga: querido. Desse jeito aí você está parecendo um morto falando para ele. Diga: querido, Deus não resiste um coração quebrantado e compungido diante dele. Olha como a Bíblia é verdadeira. A Bíblia diz que Deus não resiste um coração quebrantado e compungido. Deus deu a ordem. Mas quando Deus fala, Deus ele faz pegadinha, Deus inventa, Deus mente. Sim ou não, irmãos? Meu Deus. Sim ou não? Jamais. Deus não é o homem que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Aqui em Isaías 38 fala sobre essa passagem. Verso 2 de 38 diz: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti verdade e coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo, quer dizer, se quebrantou. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Deus de Davi, o teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias
15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade, e que eu defenderei esta cidade, e isso te será da parte do Senhor, como sinal que se cumprirá a palavra do Senhor que o falou. E eis que farei, preste atenção, verso de número 8, registra agora para você tomar posse da revelação. E eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás volte 10 graus atrás. Agora você vai entender a revelação de Deus mais forte de Deus. Antigamente o relógio do povo era feito através de, como uma pirâmide, com degraus. Quando o sol batia, os degraus, a Bíblia fala de graus, também fala de grau, está certo, graus também está certo. São os graus, as medições, mas também pode ser degraus. Conforme o sol batesse naquela pirâmide, naquele relógio, a sombra será projetada em distância naquele lugar. E aquilo era um relógio. Conforme a sombra o parasse, o pessoal vai dizer assim: agora é meio-dia, agora é 11 horas. Quem está entendendo o que Deus está falando? A sombra, ela estava projetada uma distância à frente, a degraus. A tendência natural do dia, o sol se pondo, a sombra vai descendo até acabar o dia. Mas a Bíblia diz que Deus não mente, Deus não brinca. A Bíblia diz que o Senhor diz a Isaías: volte lá e profetize que eu vou acrescentar anos de vida a ele. E no verso 8 diz a Bíblia: eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás volte 10 graus atrás. Deus está dizendo: como eu não posso voltar atrás da minha palavra, eu vou voltar o relógio natural do planeta só para acrescentar vida pela oração dele. O relógio retrocede, a sombra começa a voltar. Quando o povo olha aquilo e diz: que negócio é esse? Isaías só sabia que havia profetizado algo, que ele ia morrer. E Deus disse: agora mude a profecia, porque ele se arrependeu, e eu vou voltar atrás o relógio só para acrescentar vida. Sabe por quê? Porque a oração de Ezequias moveu o meu coração, com que fez este relógio retroceder, para que 15 anos de vida seja acrescentado sobre ele. Preste atenção. Eu disse que os historiadores pesquisavam e olhavam e não conseguiam achar a falta do dia do que estava acontecendo. E um daqueles que era um cristão lembrou disso: e eu acho que eu sei a resposta, vamos verificar. E ele apresentou a Bíblia em Isaías 38, onde se fala de Ezequias, que voltou o relógio de Acás 10 graus. E ele apresentou Josué capítulo 10, dizendo: o sol parou, a lua se deteve. E eles foram fazer os cálculos, e diz a ciência que bateu cravado da onde tinha explicação das horas, dos dias, dos minutos e dos segundos. Escute uma coisa, o que Deus quer falar para mim e para você hoje. Josué orou e o sol parou, Ezequias orou e Deus retrocedeu o relógio. Deus está dizendo: se prepara, porque a tua oração vai mover o sobrenatural sobre a tua casa, vai mover o mundo espiritual, porque aquele Deus que está falando, Ele está aqui, Ele é poderoso, Ele vai transformar, Ele vai retroceder, Ele vai mudar, Ele vai transformar, Ele vai pôr por terra aquilo que não é dele. Não é só o homem quem explica, a ciência, em que muitas vezes quer bater de frente com as coisas sobrenaturais, porque sobrenatural não se explica, se vive. Fé não tem explicação, fé basta crer, confiar e viver. Deus manda dizer para você e para mim: uma oração fez o sol parar, fez a lua se deter. Eu quero que você neste momento saiba que a sua oração tem poder para mudar a tua casa. A sua oração tem poder para mudar a tua família.
A sua oração tem poder para mudar a história da vida financeira. A sua oração tem poder de entrar nas células de um corpo. A sua oração tem poder de transformar a morte em vida. A sua oração tem poder de trazer vida àquilo que está morto. A sua oração tem poder de restaurar. O que Deus tem nos ensinado nesses dias é o poder da oração, e que nós temos esta ferramenta e que deixamos ela jogada numa caixa de ferramentas, se esquecendo. Acordamos e não oramos, vamos dormir e não oramos, passamos a tarde e não oramos, e aí perguntamos por que está dando tudo errado. Deus está dizendo: volte a orar, volte a clamar, volte a buscar, volte a interceder, porque eu vou voltar a parar o céu, o sol, a lua, a estrela, o que quiser, por poder da minha palavra. Eu sou o Senhor que faço isso. Deus está ativando em nós a fé que agrada a Deus. Eu quero que você, neste momento, faça como fez Ezequias, faça como fez Josué. Ore, porque Deus vai deter os teus inimigos. Se necessário parar o sol para vencer os teus inimigos, se prepara. Deus vai criar estratégias. Neste momento eu quero que você se ajoelhe, eu quero que você se dobre diante desse Deus, e eu quero que você levante a sua voz. Não é o muito falar, é o poder da oração, é o poder do milagre, é o poder da fé, é o poder do quebrantamento, da humilhação. Deus, Ele responde nossa oração. Deus muda história, Deus transforma as nossas vidas. Deus, Ele abre portas, Deus, Ele fecha portas. Vai levantando a sua voz, vai recebendo ousadia para orar, vai recebendo coragem para orar, vai recebendo autoridade. Os amados louvor, fica aqui embaixo por enquanto, depois a gente sobe. Vamos orar agora, vamos orar agora em nome de Jesus. Toda a igreja, todo mundo orando, campanha de oração. Nós vamos orar, eu vou me ajoelhar agora junto com todos, e nós vamos adorar esse Deus. É isso que nós temos buscado, é isso que nós temos clamado. Não é isso que nós temos que fazer, não é orar, não é buscar. Então nós vamos fazer isso em nome de Jesus. Nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos buscar a esse Deus, e vamos vivenciar o extraordinário, porque é o poder da oração, é o poder do quebrantamento, é o poder da intercessão, é o poder do clamor que vai mover milagres, que vai mover o extraordinário, que vai parar a luz, o sol, as estrelas, e vai fazer milagres acontecer dentro da sua casa. Em nome de Jesus, levante a sua voz. Não existe ministério próspero sem oração, não existe pregação poderosa sem oração, não existe louvor poderoso sem oração, não existe igreja poderosa sem oração, não existe família abençoada sem oração. O Senhor está dizendo: é hora de voltar à igreja a orar, a levantar altares, louvores, exaltar.